E se hoje, diante de tudo que você orar, Deus não responder? E se seus clamores apenas ecoarem no vazio? A tragédia da vida cristã não é o silêncio do céu, mas a ilusão de que estamos sendo ouvidos quando na verdade estamos apenas repetindo palavras. O maior juízo não é a falta de bênçãos, mas quando o céu se fracha sobre um povo que perdeu o coração no altar. Essa é a realidade mais dura. Muitos pensam em estar andando na luz quando na verdade estão em trevas. Continuam orando, mas sem quebrantamento, sem lágrimas, sem fé viva. É possível falar muito com a boca e nada com o coração. E isso é o que mata a oração diante de Deus. A Bíblia declara: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isaías 59, 1, 2. O céu não deixa de ouvir por fraqueza, mas por pecado. Quando a igreja troca a santidade pelo conforto, Deus não ouve suas orações. A oração perde seu poder quando a vida perde a pureza. Não é o tamanho da oração, nem a força da voz, mas a integridade do coração que define se Deus vai responder. Enquanto houver pecado não confessado, o céu permanecerá fechado. Muitos confundem oração com repetição. O que mata a vida de oração é transformá-la em hábito vazio. Israel continuou sacrificando, mesmo quando a glória já havia partido. Hoje muitos continuam orando, mas Deus já não está ouvindo. Palavras sem vida não sobem além do teto. Esse é o engano mais mortal. Acreditar que repetir palavras é o mesmo que buscar a Deus. A oração mecânica engana o homem, mas não engana o céu. O Espírito Santo não se move por fórmulas, mas por corações que clamam com paixão e verdade. Oração sem arrependimento não atravessa os céus. O altar pode estar bonito, mas se está contaminado, o fogo de Deus jamais descerá sobre ele. Há cristãos que oram, mas carregam ódio, inveja, orgulho e impureza no coração. Jesus disse: se não perdoardes, também vosso Pai não vos perdoará. Uma oração feita com coração duro não é ouvida. Um coração fechado para o perdão fecha também o céu sobre si. Oração sem reconciliação é apenas auto-engano. O altar pode estar cheio de flores, mas se está manchado pelo pecado, o fogo de Deus jamais descerá sobre ele. O maior juízo não é Deus dizer não, é Deus não dizer nada. Quando ele silencia, é sinal de que o pecado se tornou barreira. Em Amós 8,11 ele anunciou: eis que vem dias em que enviarei fome à terra, não de pão, mas de ouvir a palavra do Senhor. Essa fome espiritual é o juízo sobre um povo que não sabe mais buscar em espírito e em verdade. O silêncio de Deus é um alarme espiritual. Algo está errado. É um juízo que pesa porque revela que a presença foi retirada. O pior não é quando o diabo nos ataca, mas quando o céu se cala. E isso acontece quando a oração se torna apenas formalidade. Oração verdadeira não é sobre quantidade de palavras, mas sobre intensidade do coração. Elias orou poucas frases, mas o fogo caiu. Ana orou em silêncio, mas gerou um profeta. A oração que rompe o céu não precisa de aplauso, mas de lágrimas, fé e quebrantamento. A chave não está na performance, mas na entrega. Uma única oração sincera, cheia de fé, pode mudar destinos inteiros. O céu não mede o comprimento das frases, mas a profundidade da rendição. Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto. Oração que move o céu não nasce em palcos, mas no secreto. Quem não ora em secreto nunca terá fogo em público. O poder da oração não está no volume, mas na comunhão. É no silêncio do quarto que nascem as maiores batalhas espirituais. Quem vence diante de Deus em secreto nunca será derrotado diante dos homens em público. O quarto escuro é o lugar onde o céu encontra os amigos de Deus. Muitos não têm suas orações respondidas porque pedem para seus próprios prazeres, mas a oração que Deus ouve é aquela que diz: seja feita a tua vontade. Foi assim com Jesus no Getsêmani. O segredo não é pedir o que eu quero, mas desejar o que o Pai quer. A oração verdadeira se rende, não insiste. Quem ora buscando apenas seus próprios interesses está alimentando o ego.
Quem ora buscando a vontade do Pai está alimentando o reino. Oração eficaz nasce quando meu coração se curva diante da soberania de Deus. O fogo não desce sobre altar contaminado. Sem santidade, a oração se torna ruído. O segredo do poder na oração está em um coração limpo diante de Deus. Sem vida reta, o intercessor perde a autoridade. Santidade é a lenha que sustenta o fogo no altar da oração. Sem santidade, palavras se tornam apenas sons, mas com santidade, até gemidos são traduzidos pelo Espírito como poder diante do trono. Quem deseja orar com autoridade precisa primeiro viver separado do pecado e consagrado ao Senhor. Daniel orou 21 dias até que a resposta chegasse. A demora não era sinal de silêncio, mas de batalha espiritual. Muitos desistem antes do céu responder, mas a oração que Deus honra é a que insiste mesmo diante do aparente silêncio. Perseverar é provar que não buscamos apenas bênçãos, mas o próprio Deus. A oração perseverante mostra que a fé não depende de circunstâncias, mas da certeza de que o Pai está ouvindo. Quem insiste no altar verá o céu se abrir no tempo certo. Quantos continuam orando como se nada estivesse errado, mas o coração está longe de Deus? A oração mecânica é o veneno da fé. É melhor parar e se arrepender do que insistir em palavras ocas que não movem nada. O maior engano não é quando o mundo rejeita a oração, mas quando a própria igreja a esvazia de poder. Oração sem arrependimento é como um incenso estranho diante do altar. Persistir nesse caminho é se acostumar com o silêncio de Deus e chamar isso de normalidade espiritual. Deus não rejeita o coração quebrantado. Uma oração sincera, mesmo que curta, toca o céu mais do que 1000 palavras repetidas. A chave não é a eloquência, mas a verdade diante de Deus. O Senhor não mede a intensidade pela voz, mas pela entrega do coração. Um suspiro verdadeiro pode ser mais poderoso que horas de discursos vazios. Quem se rende de verdade experimenta a promessa. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Antes de Deus ouvir a oração do seu povo, ele exige arrependimento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, então eu ouvirei dos céus. Oração sem humilhação é arrogância diante do trono. O arrependimento é a chave que abre os céus, é a ponte entre a oração e a resposta. O altar pode até estar bonito, mas se não houver lágrimas de arrependimento, o céu permanecerá fechado. Quem se dobra em arrependimento encontra Deus de braços abertos. Vivemos dias em que a igreja fala muito sobre oração, mas ora pouco. É tempo de voltar a dobrar os joelhos, de buscar a Deus até que o céu responda. O que a igreja precisa não é de novos métodos, mas de oração verdadeira. Nunca houve tanto acesso à informação sobre oração, mas nunca se orou tão pouco. O que falta não é conhecimento, é fome. O que falta não é técnica, é desespero. Essa geração precisa voltar ao altar até que o fogo reacenda. E se Deus não ouvir sua oração hoje? Será que é porque Ele não pode ou porque você não tem se quebrantado? O Espírito Santo está chamando. Abandone a oração mecânica e volte à oração viva. Seja a voz que rasga o céu com clamor sincero. O mundo não precisa de orações vazias, mas de intercessores que toquem o coração de Deus. Hoje é o dia de recomeçar, de voltar ao secreto, de abandonar o ritual e reacender a chama. Uma oração verdadeira pode mudar o rumo de uma vida, de uma família, de uma nação. Não espere pelo amanhã, o altar precisa de fogo agora.